Bom dia pessoal, eu sou Rio Fagundes, este é o canal Brasil Notícias. Hoje é 1º de janeiro de 2019. Pois é, o ano de 2018 se foi, o ano de 2019 chegou e hoje é o dia da posse de Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito por mais de 57 milhões de brasileiros. E também é a posse de Lula, claro. Quem não tá lembrado desse negócio? Vamos ver se eles vão empossar ele lá no aposto, enfim. Bom, galerinha, se inscreve no canal, aperta as notificações. Antes de mais nada, comentem, compartilhem, aperta o like aí desse joinha bacana de vocês. Muita gente compartilhando, muita gente se inscrevendo no canal, muito obrigado. Quero agradecer o pessoal aí que comentou, gente, no canal, lá no vídeo do Feliz Natal do que o canal deseja a todos vocês. Tentei responder vocês, pessoal, mas não dá, é muita gente comentando e não consigo responder todo mundo. Mas à noite eu prometo que eu vou ler os comentários, mas vou exclusivamente tirar um minutinho para ler só os comentários do vídeo dos votos de Natal do canal. Não se preocupe, esses do vídeo aí, desse vídeo dos votos do canal do Natal, não, gente, do Ano Novo, menino atrapalhado esse. Esse do voto do Ano Novo eu vou ler na íntegra. Todo mundo que comentar vai estar lá e eu vou ler, belezinha? E vou ler também alguns comentários de ontem e de hoje também. Galerinha, Deus abençoe vocês. Vamos à matéria. Hoje, 1º de janeiro, como eu já falei, é o dia da posse de Bolsonaro. Vamos falar sobre ela rapidinho aqui. Cercada de restrições, posse de Bolsonaro inicia ciclo conservador no país. Pois é, gente, vai ter uma mudança radical na forma de política, na forma de fazer política e na maneira de conduzir a política. Estamos saindo de um sistema esquerdista que só tem trazido problemas, corrupção, defasagem nos valores familiares, nos valores cristãos, nos símbolos nacionais, no patriotismo, enfim. É lamentável, mas estamos entrando num novo ciclo e estamos apostando que, se Deus quiser, as coisas vão mudar. Assim esperamos, né? Bom, vamos aqui à matéria. A posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, nesta terça-feira, marca o início de um ciclo conservador no país, gestado nos últimos anos na esteira da crise política, nos escândalos de corrupção, da falta de segurança pública, entre outros fatores. Esses são, os marcos do que veio aí durante os últimos 16 anos, desde 2003, O novo mandatário, capitão reformado do Exército e deputado federal há 27 anos, assume a chefia do Executivo Nacional, rodeado por militares de alta patente e pela expectativa de uma ruptura do estabelecimento depositados nas urnas por mais de 57 milhões de eleitores. Vamos lá aqui, deixa eu pular isso aqui. Deixa eu pular esse, tem mais aqui. O rígido desenho de segurança da cerimônia de posse contrasta com o estilo informal de Bolsonaro, que mesmo após vencer as eleições, costumava sair de sua casa no Rio para sacar dinheiro e em agências bancárias ou para simplesmente tomar água de coco na beira da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste carioca do Rio. A solenidade será marcada por fortes restrições ao público e à imprensa. O acesso de jornalista deixa eu ver aqui, cadê? Propaganda chata. As autoridades foi praticamente inviabilizada nas 4 etapas da posse da Catedral de Brasília, onde Bolsonaro participará de um culto ecumênico, aí saiu, ao Itamaraty, onde haverá um coquetel de encerramento. São 140 convidados, incluindo 12 chefes de estados. Nesse meio período, o presidente eleito desfilará de carro, que pode ser aberto ou fechado, em direção ao Congresso, onde será realizado o ato oficial de posse. Posteriormente, ele subirá a rampa do Palácio do Planalto para receber a faixa das mãos de Michel Temer, MDB. Vai fazer a transição da faixa, De forma inédita, serão utilizados equipamentos de guerra como mísseis antiaéreos guiados a laser. O negócio aí vai ser,
capazes de abater aviões até 7 quilômetros de distância e radar portátil de detecção de aeronaves que voam a baixa altitude. Neguinho não vai conseguir escapar não, viu? Um decreto assinado por Temer autoriza as Forças Armadas a abater aeronaves suspeitas ou hostis que possam apresentar ameaça à segurança no dia da cerimônia. O texto leva em conta todo o espaço aéreo brasileiro e não apenas a área em que haverá restrições de voo. Todo o Brasil, no caso, né, gente, vai ser o Brasil inteiro, o espaço aéreo do Brasil inteiro. Entrou no Brasil, uma nave meio esquisita, um negócio meio errado. São esperadas de 250 mil a 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios, segundo estimativa do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. O órgão vetou o uso de mochilas, guarda-chuvas, garrafas, carrinhos de bebês, entre outros itens. Todos os que desejarem acompanhar as festas da posse passarão... Gente, o esquema aqui vai ser bem... Passarão por ao menos 4 pontos de revista. Deixa eu ver aqui. Cadê? Bom, aqui vai fazer um paralelo agora nessa matéria. Deixa eu me arrumar aqui de novo. Aqui vai ter um paralelo rapidinho sobre o Lula e sobre a posse de Lula e sobre a posse de Bolsonaro. Vamos aqui a esse paralelo rápido. Vamos lá. É a primeira vez desde o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, empossado em 2003, e parece que era empossar ele de novo agora, o vencedor do pleito receberá a faixa presidencial das mãos de um antecessor de outro partido. Pois é. Na verdade, né, o PT vem dominando aí esse campo da presidência aí, né, dominando aí a chefia do país, e nós vimos aí o que aconteceu, né? Na ocasião, o petista substituiu Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Desde então, não houve alternância entre partidos. Assim como em 2003, a posse presidencial em 1º de janeiro de 2019 inaugura um novo ciclo político, dessa vez à direita. Bom, a gente saiu de uma esquerda e vamos direto para uma direita agora. A vitória de Lula em 2002 representou a ascensão de um projeto de esquerda que reivindicava ser o oposto do governo FHC no aspecto ideológico. O tucano, cujo auge ocorreu na adoção do Plano Real, havia governado por 8 anos, 1995 a 2002. No primeiro pronunciamento como presidente, Lula abriu o discurso com a palavra mudança. Realmente mudou e muito, mas não foi para melhor. Maquiadamente para melhor, mas na verdade para pior. Mudança, esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições, palavras de Lula, de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Pois é, trilhamos novos caminhos. Corrupções, desvio de verba, descaracterização da sociedade brasileira, as leis sendo jogadas dentro do ralo, os pais perdendo autoridade sobre os filhos cada vez mais jogados nas drogas, né? O conselho tutelar que tomava os filhos, tinha autoridade para tomar os filhos dos pais, porque os pais corrigiam, mas não tirava as crianças das drogas, das ruas, do roubo, da criminalidade, né? Enfim, foi uma total aversão à moralidade. Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome, diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença, isso aqui é o governo Lula, viu, que está sendo descrito aqui, perante o próximo, da desintegração das famílias, das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens,
Diante do impasse econômico, social e imoral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou ela mesma a promover a mudança necessária. Veja só, isso aqui que eu li para vocês agora foi o discurso de Lula em 2003. Agora prestem atenção se isso não tem uma semelhança com o que aconteceu nos últimos 16 anos. Tudo que eu li para vocês agora, que ele disse que iria mudar, ele mudou para pior. Tudo indica que ao se dirigir aos brasileiros pela primeira vez, Bolsonaro buscará se colocar como a interrupção de um modelo que, na versão dos especialistas, levou o país ao colapso. Ao construir uma imagem antissistema desde o período de campanha eleitoral, o capitão reformado acabou herdando o capital político antipetista formado pela massa insatisfeita com a condução do país nos últimos 16 anos. A estratégia foi fundamental para o triunfo no pleito. Após a confirmação do resultado nas urnas, o presidente eleito declarou que se empenharia para quebrar paradigmas. O discurso foi lido por ele em horário nobre na TV aberta. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir seu futuro, disse. Vamos desamarrar o Brasil. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Vamos entrar agora num período novo, se Deus quiser, apostamos nisso. O Brasil precisava de uma mudança. Eu achei engraçado, quando eu estava lendo aqui esse discurso do Lula, né? Eu achei muito interessante porque eu vi muito do que aconteceu, do que nós estamos vendo no Brasil, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui, tem alguns pontos aqui interessantes. Olha só, gente, alguns pontos. Olha só o que ele fala. Isso aqui é o discurso do Lula, tá? Olha só. Hora de trilhar novos caminhos. Certo, trilhar novos caminhos. Nós víamos de um governo do FHC. O Brasil não era lá essa potência. E o Brasil naquela época vinha começando a se levantar por conta do país, do plano real. Tínhamos corrupção? Tínhamos. Tínhamos drogas nas ruas? Tínhamos. Tínhamos bandido? Tínhamos. Mas não tínhamos tanto como nós temos hoje. Como o Brasil vive hoje entregue aí a tantas coisas erradas. Olha só. Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação. Olha para o Brasil hoje. Isso aqui foi a fala dele com o governo Fernando Henrique. Olha para o Brasil hoje. Pega o Brasil daquela época do Fernando Henrique, olha qual era o nível de desemprego. Olha o nível de desemprego que a Dilma deixou quando ela saiu do Brasil, do coisa. 13 milhões de desempregados, gente. Quer dizer, um governo que entrou com a promessa de mudar, e mudou, para pior. Olha só, desemprego e fome. Cadê? Peraí. Desemprego e fome, diante de um fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo e da indiferença perante o próximo. Olha só, o que o Brasil vive hoje? O que a esquerda tem feito lá agora? Posse do Lula, tirar Lula da cadeia, direitos de Lula, solta Lula, tudo Lula. Isso é o quê? Individualismo e egoísmo. O partido do PT não tem mais trabalhado pelo povo e sim por um único indivíduo. Você não vê o partido do PT se aliando com a oposição para fazer o papel de oposição. Não, você vê o PT criando uma oposição de uma forma muito diferente da oposição que a gente conhece. O que é uma oposição de governo? Uma oposição de governo é quando tem aquela bancada que ela fica crítica a tudo que o presidente faz. Então, ela não está ali para desqualificar as ações do presidente, mas ela está ali para fazer um pente fino, para avaliar mais a fundo, né? Para ver as consequências dos projetos, porque às vezes a oposição ela se é levada pela, vamos dizer assim, como é que é a palavra, gente, aqui? Ela é levada pela amizade, né? Aquela coisa, não tem aquele olho crítico. A oposição, o papel dela é ter o olho crítico.
é buscar defeito nas coisas, mas não para criticar, e sim para corrigir aqueles defeitos, para que é como se fosse uma triagem a mais, entendeu? Esse é o papel da oposição. O papel da oposição da esquerda agora, do PT, não é mais esse papel. O papel deles agora é de enfrentamento. É tipo assim, dane-se qualquer coisa que Bolsonaro fizer. O que a gente quer é quebrar as pernas de Bolsonaro. O que a gente quer é derrubar Bolsonaro. Então agora nós vemos o quê? Exatamente isso aqui, ó. Cadê? Cadê aqui? Ó. Individualismo, egoísmo e indiferença. É isso que eles estão fazendo agora. Individualismo por quê? Porque só Lula pode ser o cara. Egoísmo por quê? Porque todo mundo trabalha em prol do Lula, certo? Indiferença por quê? Porque eles não ligam para o que o Brasil fez, ou para o que o Brasil escolheu. Eles estão indiferentes para a escolha de 57 milhões de brasileiros. Dane-se 57 milhões de brasileiros. Dane-se a maioria, nós queremos Lula. Vamos continuando aqui, ó. Perante o próximo, diferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades diante das ameaças à soberania. Pessoal, isso aqui é o que eles estavam dizendo que estavam acontecendo naquele tempo. Olha a desintegração familiar hoje. Olha como é a família hoje. Dá uma olhadinha. Os pais já não sentam mais na mesa com os filhos, as mães, com os maridos e os seus familiares. Hoje, a família mal consegue se reunir no final de semana. Porque todo mundo agora criou um tal do o feminismo, criou um negócio aí, que agora é assim, a mulher tem que trabalhar, porque a mulher, só é digna se ela trabalhar. Se ela ficar em casa, cozinhando, se ela lavar a roupa, se ela cuidar da casa, se ela preparar a casa, se ela levar o filho para a escola, se ela educar os seus filhos em casa. Não, ela aí não é uma mulher, é uma escrava, é a empregada doméstica do marido. Né? Eles subverteram os papéis do companheirismo, eles mudaram a ideia de compartilharmos as tarefas dentro de um casamento ou dentro de uma família para um ajudar o outro. Agora não, é uma disputa. Eu sou casado com a minha esposa, né? Ainda não sou, né? Oh, meu Deus. Mas enfim, eu preciso. Mas aí um dia eu caso com a minha esposa e eu vou estar brigando com ela para ver quem ganha mais dentro de casa, porque a ideia é essa agora. A ideia é essa. E os filhos ficam jogados na mão de uma babá, na mão de uma creche, né? Quer dizer, é assim que o nosso Brasil vive. Deixa eu continuar aqui. Cadê? Da desintegração das famílias, das comunidades diante da soberania. Tá aqui, né? Eles falam da questão da ameaça da soberania. Eles acabaram com a soberania brasileira. O Brasil, se continuasse mais um pouquinho na mão do PT, perderia a moral, perderia a ética, perderia o potencial em volta dos outros países. Nós abrimos as nossas fronteiras. Sabe o que é abrir as fronteiras? Nós abrimos as nossas fronteiras, vem todo mundo de qualquer jeito para dentro do Brasil. Isso é você quebrar a soberania do país. Não é que você não pode receber imigrantes no Brasil, não. Mas a coisa está tão bagunçada que vem todo mundo. Daqui a pouco a gente não sabe mais quem é brasileiro, quem não é brasileiro. Mistura a nossa cultura com outras culturas, como já existem no Brasil estados que seguem uma cultura de outros países. Normal, tranquilo, faz parte. Mas do jeito que está sendo feito agora, do jeito que foram abertas as fronteiras, o Brasil está perdendo a sua característica, a sua essência. Da precariedade avassaladora da segurança pública. Olha, dá a questão da segurança pública. Eles reclamavam naquele tempo da segurança pública, né? Dá uma olhadinha no que eles fizeram. De 2003 para cá o Brasil mudou muito. Primeiro esse desarmamento, que acabou. A verdade é essa, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas contra fatos não tem argumento. Olha antes de 2003 como era o Brasil, armado. Como era a segurança brasileira, o respeito que as pessoas tinham pela polícia. Quando a polícia tinha autonomia, autoridade para prender alguém. Hoje não, hoje a polícia é motivo de chacota, de riso. Sabe? O povo passa, tira onda da polícia. A polícia perdeu a moral, por quê? Porque o governo fez isso. O governo esquerdista, um dos principais papéis da esquerda é desmoralizar a polícia. Que é o que, para eles, é transformar a polícia em uma fonte de opressora. Né? Quando na verdade a polícia é para ser segurança. Olha para hoje, por que a criminalidade está do jeito que está? Porque infelizmente a polícia hoje não tem mais autonomia, não pode dar um tiro, a polícia não pode fazer nada. O cara tem que ser baleado primeiro, morrer para depois ter o direito de revidar. Né? Para ter o direito de revidar, o policial é assim, primeiro ele tem que morrer para depois revidar. Porque se ele der um tiro no bandido, mesmo que seja de aviso,
Capaz do cara ser preso e o bandido ser condecorado no Brasil. Olha só isso aqui agora. Cadê? Deixa eu ver. Onde foi que eu parei? Aqui. Do desrespeito aos mais velhos, ao desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens. Olha só, gente. Eles estavam reclamando, dizendo que naquele tempo havia desrespeito aos mais velhos, que os mais jovens estavam jogados. Pessoal, vocês têm internet. Vão na internet, façam uma pesquisa. Como eram as famílias naquele tempo? A quantidade, como era o tráfico de drogas naquele tempo? Eu me lembro muito bem daquela época. A gente dava benção a pai para dormir. Dava benção a mãe para dormir. Quando a gente acordava também dava benção. Eu ainda hoje faço isso. Com 40 anos de idade, quando eu saio da casa da minha mãe, que eu venho embora para minha casa, eu dou benção. Quando eu chego, eu dou benção. Os meus sobrinhos, todos eles aprenderam desde pequeno a pedir benção. Todos eles. Eu chego lá, benção tia, benção tia, benção tia. Porque isso é o quê? Isso é respeito aos mais velhos. Mas desde 2003 para cá, se você para prestar atenção, antes de 2003, acho que 90% das famílias faziam isso. Hoje, o que eles falam? Ah, isso é careta. Ah, isso é coisa do passado. Isso não é modelo, não é modernidade mais não. Isso é o que? A descaracterização do respeito aos mais velhos. Você pega aqui, ó, desalento dos mais jovens. O que é o desalento dos mais jovens? São jovens jogados aí, sem futuro, sem esperança, sem educação. E eles falavam que naquele tempo os jovens estavam jogados, largados. Só que eu me lembro muito bem que com 12 anos de idade eu já trabalhava. E não era trabalho escravo, não era trabalho infantil. Meu pai não me obrigava a fazer isso, mas eu fazia porque eu gostava. A gente queria ser adulto, sabe? A gente, quando é criança, naquele tempo, a gente fala, cara, eu quero crescer, eu quero ser adulto, porque eu quero, né, trabalhar como meu pai, eu quero trabalhar como a minha mãe. E daí você se envolvia com alguma coisa, e você viu seu pai, né, às vezes comprando as coisas com dinheiro, e você fala, caramba, eu quero trabalhar para ter dinheiro também, sabe? Você aprendeu o senso da responsabilidade. Com 12, 13 anos eu viajava mais de 50 quilômetros, 100 quilômetros quase, para vender fruta sozinho. Com 12 anos. Você pega uma criança de 12 anos de idade hoje, ela não sabe na esquina. Não sabe. Com 17, 18 anos de idade, eu já tinha uma profissão, gente. Eu já tinha uma profissão. Eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Hoje você pega os jovens, é tudo jogado nas drogas. É tudo nas ruas, nos cantos, ouvindo músicas pornográficas. Sabe, fazem coisas erradas. A escola, você entrava, você tinha horário rígido naquele tempo, você tinha horário para entrar, você tinha horário para sair. Hoje não, hoje o cara entra, sai a hora que quer, tudo bagunçado. Quer dizer, tudo que eles foram contra, né, tudo que eles disseram que era de ruim no Brasil, eles conseguiram piorar mais um pouco. A educação, hoje o jovem está num desalento total. Hoje o nível de desemprego para o jovem, você vê antigamente, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, isso está ficando muito grande já. No tempo meu Deus, no tempo do Lula não, antes do Lula, o jovem, ele saía da escola, ele saía, já tinha praticamente um emprego. Hoje, não tem emprego. O cara saía para trabalhar, hoje não tem mais, a gente sai para procurar emprego. Era um tempo difícil? Era um tempo difícil. Mas você não via tantos jovens desempregados. Você trabalhava de office boy, você trabalhava de assistente auxiliar de secretário. Você fazia um monte de coisa, cara. E hoje não, hoje acabou. Ou a pessoa idosa antes conseguia um emprego, hoje não consegue mais. Antes você entrava numa empresa, você passava 20, 30 anos. Hoje é terceirizado, você passa 3 anos e é mandado embora. Hoje você não tem nem estabilidade de emprego, mas antes você tinha. Você entrava numa empresa, às vezes você falava assim, cara, eu entrei como office boy no escritório. Às vezes você sai de lá, poxa, o cara sai de lá formado como advogado, como qualquer outra coisa. Dentro da área ali, se o cara gostasse. Entrava numa empresa grande, você ia crescendo dentro da empresa, subindo degrau por degrau. Quantas pessoas hoje são presidentes de grandes empresas aí, que começaram como office boy? Mas hoje você vê isso, você não vê. Quer dizer, o PT, ele criticou certas ações do governo passado antes dele, mas na verdade eles pioraram o máximo que eles puderam. Infelizmente é o nosso Brasil. Deixa eu ver aqui mais. Diante do impasse econômico, social e moral, a sociedade brasileira escolheu o novo governo, escolheu mudar, né? Ele disse. Eu vou falar dessa parte moral aqui, né? Eles falam dessa parte moral. Segundo eles, antes do Lula, o país era imoral.
Mas antes de Lula, você não via ninguém dizendo que Deus era viado, que Jesus Cristo era gay. Eu pergunto para vocês, isso é sinônimo de moralidade? Mas nós tivemos uma vice-presidente, uma candidata a vice-presidente com o candidato Haddad, né? Não criticando a opção sexual dela, mas sim as ideologias dela. Trazendo para dentro da nossa... apoiando marcha das vadias, né? Criando... Gente, a Dilma chegou ao ponto, uma vez, de criar bolsa... que não passou, graças a Deus, mas criar o tal de bolsa prostituta. Carteira profissional para prostitutas. Você que é dona de casa, que tem o seu marido. A pessoa, seu marido chegar em casa, onde é que você estava? Não, amor, eu estava ali embaixo. Aonde? Não, eu estava ali no escritório de uma profissional do sexo. Gente, fala sério, cara. Isso, profissionalizar a prostituição, eu pergunto para vocês, isso traz moralidade para dentro de um país? Isso faz com que a família tenha estabilidade? Cara, é uma total depravação, desrespeito à família e valores que nós cultivamos ao longo das nossas vidas no Brasil. Mas esse é o PT. Pegar os símbolos religiosos. O que eles fizeram com os símbolos religiosos, gente? Fizeram uma anarquia pornográfica com Jesus Cristo, com Maria. Vocês sabem, eu sou evangélico, né? Não tenho a mesma visão que a Igreja Católica tem de Maria. Mas uma coisa nós concordamos, sem a menor dúvida. Maria foi a mãe de Jesus. E merece todo o respeito do mundo por isso. Não é porque eu tenho uma opinião diferente dos católicos que eu vou chegar e vou meter a lenha. Não. Eu tenho que respeitar a opinião deles, independente da minha opinião. Eles veneram Maria, eles adoram Maria. Nós evangélicos não. Mas nós temos que respeitar a fé deles. Entender que eles acreditam nisso e que eles têm o direito de agir dessa maneira. Assim como nós temos o nosso direito de fazermos do mesmo jeito. Então não, sabe, aí vem uns doidos, fazem umas exposições com Jesus Cristo, com Maria, com tudo pornográfico, e ainda vem com a história de isso é arte, isso é arte. É porque é expressão. Que partiu essa arte, né? Enfim, é isso, gente. Vocês veem aqui o discurso do Lula. Ele prometeu, ele criticou uma coisa que ele fez pior do que ele conseguiu ir mais além, afundar mais o Brasil. Pessoal, o vídeo ficou muito grande, mas esse é o canal Brasil Notícias. Estou trazendo para vocês aqui, né? Rapidinho nada. Isso já esticou até demais. Bom. O dia está começando agora, a gente volta com mais informações depois. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.